meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnold de Mello. Muito obrigado pela companhia e pela parceria. Vamos juntos até às 10h30 com as informações aqui. O tema de hoje debatido no Segurança em Foco será sobre o direito de greve de serviços essenciais. Especificamente, como o nosso programa é especificamente em cima da segurança, de uma forma em geral, em relação à greve dos policiais civis e também dos agentes penitenciários. Terão direito? Estão corretos em fazer essas paralisações? Esse é o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Vamos agradecer aqui a presença dos nossos convidados de hoje. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez um muito bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Wilson, bom dia, doutor Flávio, bom dia a todos. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, delegado, advogado e também maratonista, não é? Enfim, muito obrigado mais uma vez, porque bom tê-lo aqui novamente. Na semana passada nós não tivemos, o senhor teve assuntos particulares para resolver, mas hoje é um prazer tê-lo aqui. Eu agradeço a oportunidade da volta e vamos aos debates. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Flávio. Lembrando que o doutor Geraldo Magela, nesse momento, não pôde estar presente, nós estamos ao vivo, são 9h46, por problemas pessoais, teve que, infelizmente, não pôde estar presente nesta discussão. Bom, o tema de hoje é sobre a questão do direito de greve. Eu acho que todo trabalhador, todo servidor tem direito à greve. Mas aí vamos criar algumas nuances e algumas discussões sobre isso. Juridicamente, o servidor de serviços essenciais, como por exemplo, policiais, médicos, bombeiros, enfim, eles têm realmente direito de fazer uma paralisação mais contundente, digamos assim? Vamos dar um exemplo ao que aconteceu com os policiais civis que acabaram fechando ali a porta ali de entrada e saída do Porto de Maceió. Doutor Leonardo de Moraes, eu vou começar com o senhor, para que o senhor possa explicar um pouquinho. O direito de greve é legítimo, é justo? Até quando pode, até quando não pode, dos serviços essenciais? Bom dia. Bom dia, Wilson, como eu falei anteriormente. O direito de greve é um direito constitucional. A previsão e autorização para que a greve possa acontecer, ela decorre da própria Carta Maior, que estabelece, né, que todos têm o direito de ficar em greve, ou seja, que haja uma suspensão coletiva, desde que seja pacífica e temporária, dos trabalhos que são prestados. Então, não há dúvida que o direito de greve é algo que é autorizado. O texto constitucional determina que a regulamentação do direito de greve aconteça por meio de uma lei. Existe uma lei que regulamenta o direito de greve para o serviço privado, para a iniciativa privada, que é a Lei 7783/89. Ela é específica para a iniciativa privada, ou seja, a relação entre empregador e empregado, existe uma lei regulamentando esse direito de greve, que mostra os direitos dos grevistas, bem como as suas proibições. Infelizmente, mesmo após 28 anos de Constituição Federal, não existe uma lei que venha regulamentar o direito de greve para o serviço público. Quer dizer, então não existe a lei de greve, ela é, digamos assim, legítima, eu acho que é importante para que o trabalhador possa se manifestar de acordo com alguma situação complicada que ele esteja vivendo naquela empresa, seja salarial ou assédio moral, enfim. O servidor público, ele não tem esse direito garantido constitucionalmente, é isso? Na verdade, o servidor público tem direito a ficar em greve, sim. O que falta é uma lei para que possa regulamentar. Por quê? Porque o serviço público é um pouco diferente. Se se fala em serviço público, se fala na prestação de serviço público, de serviços essenciais à própria população. Imagina uma população que venha viver sem um hospital público, o Hospital Geral aqui de Alagoas, o HGE, ele fica em greve. Se ficar em greve, como é que fica o serviço público para grandes colisões, urgências, emergências, questões de saúde pontuais e emergenciais? Como seria feito esse serviço público se todos os médicos e servidores e colaboradores daquele órgão ficassem em greve? Como ficaria o serviço público se houvesse greve de outro setor, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, e nesse caso específico, aqui em Alagoas, a Polícia Civil e agentes penitenciários? Então, é indispensável que haja uma lei para regulamentar, porque não se pode aplicar a mesma regra de greve da iniciativa privada
cujo prejuízo ele tem um limite específico, um limite menor, e da iniciativa pública, em relação ao serviço público, porque o campo de abrangência é muito maior, significa que as consequências da greve do serviço público são muito maiores e mais complexas do que a iniciativa privada. Peraí, deixa eu dizer, eu acho que talvez eu não tenha entendido, o senhor foi perfeito, mas talvez eu não tenha conseguido alcançar isso. O servidor público ele tem direito a fazer greve. Tem direito. Mas é preciso regulamentar. O que é preciso regulamentar? O quê? Algumas observações dentro do contexto da lei, é isso? Na verdade é o seguinte, quando se faz, a lei estabelece o direito à greve. Mas vem a pergunta, como essa greve será feita em relação ao serviço público? Exemplo, o serviço público ligado ao Poder Judiciário, à Justiça. Se a Justiça para, significa que existem algumas liminares, são medidas emergenciais que não vão ser concedidas. Então, é preciso que haja um regulamento próprio para que um mínimo de servidores permaneçam para situações emergenciais. Mas isso não já é colocado pela Justiça, que tem que se manter os 30% de serviços funcionando? Essa é a diferença, porque 30% é uma criação jurisprudencial, não uma criação legal. Poderia ser 25%, pode ser 20%, estabelecer um limite mínimo de 30% para uma criação jurisprudencial. Mas observe, quando se trata de serviço público, existe uma lei orçamentária anual, que estabelece o orçamento do Estado, ou seja, X% daquele orçamento será feito para pagar serviço público, exemplo, da Polícia Civil. Como é que se faz para você conseguir modificar a lei orçamentária, sabendo que o orçamento é limitado? O Judiciário, o Estado de Alagoas, ele trabalha, observando o nosso Estado, ou nossa situação específica, ele trabalha com orçamento, e o orçamento é feito para durar o ano todo. Se acontece alguma situação excepcional como uma greve, ele vai buscar de onde no seu orçamento, que é limitado, para conseguir pagar aumento de servidor público, melhores condições de trabalho, eventuais questões emergenciais, como, por exemplo, há pouco tempo atrás, a delegacia do DEIC, ela teve uma questão de que pegou fogo, né? E aí o DEIC explodiu. O fogo foi a consequência, mas como vai parar o DEIC por conta disso? Tem que ter alguma verba orçamentária extraordinária para esse momento de emergência. Então, há uma discussão sobre aumento do servidor público, melhores condições de trabalho em relação ao orçamento. A lei tem que estabelecer esse limite que é importante. Além disso, qual o percentual mínimo para um serviço essencial? Há um serviço mais essencial do que o outro? Se é um serviço ligado à energia elétrica, se é um serviço ligado ao saneamento básico, ao fornecimento de água, quer dizer, tudo isso a lei tem que estabelecer. Por quê? Porque não se pode aplicar a mesma lógica de greve da iniciativa privada ao serviço público. Então, para a gente concluir, existe direito de greve para a iniciativa privada e uma lei específica para regulamentar. Há o direito de greve para o serviço público, porém, para o serviço público não há uma lei específica para regulamentar, de forma que o STF falou o seguinte: diante da omissão do Poder Legislativo, eu aplico de forma subsidiária, aplico por conta dessa lacuna, a lei que se aplica à iniciativa privada ao serviço público, mas observadas as nuances que se aplica ao serviço público. Por quê? Porque uma greve que se aplica ao serviço público é muito mais ampla e traz muito mais consequências do que uma greve que se limita à iniciativa privada. Isso, que atinge apenas aquele setor, né? Enfim, doutor Flávio, o senhor é, inclusive, um policial civil, delegado, enfim, e passou muito tempo militando, enfim, trabalhando com isso, está no sangue, né? Enfim, mais de 30 anos, né? Enfim. O senhor entende que nesse pleito que eles estão aí, eles têm uma lista de 20, 25 reivindicações, né? 23 reivindicações, mas creio que dentre elas a mais importante que eles talvez estejam querendo que seja concretizada é essa equiparação em cima do salário dos delegados, 60% em cima do salário dos delegados. O que o senhor acha que é essa guerra? Porque houve uma discrepância quando vocês acabaram equiparando o salário dos delegados com os dos procuradores e com isso os policiais civis ficaram nesse abismo? É isso que o senhor... Bom dia. Em algumas oportunidades aqui a gente chegou a comentar sobre isso, né? Esse abismo, esse fosso que separa o salário do delegado com os agentes e escrivães. E isso é uma coisa que é reclamada pelo sindicato, é legítimo se reclamar, né, porque essas classes estão trabalhando na mesma ambientação, né, com os mesmos riscos. Lógico que a atribuição do delegado é diferenciada, né, porque ele é o responsável, é o grande gestor da polícia, enfim, mas
você está na mesma investigação, executando quase que os mesmos trabalhos, e há esse fosso. E há um outro fosso também dos agentes de polícia, da Polícia Civil com relação às outras classes que também são consideradas de nível superior na área de segurança pública, como DETRAN, peritos e tem uma outra classe, e aspirantes da Polícia Militar, que eles chegam a ter pisos salariais em torno de 5 mil e fração, e os policiais continuam com 3 e uma fração bem pequena. Então, isso poderia ser uma nova negociação. Não, por enquanto, não estabelecer um percentual em relação aos delegados, mas um tratamento isonômico com relação às outras classes da área de segurança pública para as quais são exigidas, né? São exigidos cursos superiores para ingresso nas funções. Eu acho que é por aí. Agora, tem outros tópicos aqui da pauta de reivindicações que poderiam ser negociados, que baixam mais atitudes do que dinheiro, né? Retroativo de progressões, isso é dinheiro. Plano de cargos, carreiras e salários, né? Que isso também impacta, também, né? Impacta no orçamento. Também. Mas saída dos presos, das delegacias, desvio de função e mais umas outras coisas por aí. Mas eu acredito que deva também ter um choque de gestão nas áreas policiais. Nós temos muitos policiais desviados de função, até para cumprimento dessa pauta do Sindipol. Nós temos policiais que são formados para investigar, desenvolvendo funções burocráticas. Aí você ganha todos os direitos de um policial, aí as garantias de um policial que está na rua, para ficar protegido atrás de um birô. Né? O policial tem que estar na rua investigando e desenvolvendo as funções para qual... E nós até debatemos isso aqui, falamos até em terceirização, né, nesses serviços básicos, por exemplo, como o Xerox, como a recepção, enfim, mas parece que há essa questão do cuidado de que as informações não vazem com funcionários que talvez terceirizados estivessem nas delegacias ou nos... A honestidade e a desonestidade não é exclusiva de ninguém, né? As pessoas têm que ter isso se controla através de acesso, né? Controle de acesso às informações. Mas o problema é que aí hoje você tem policiais desviados de funções para cumprir atividades burocráticas. Aí quando se chega numa questão aí, né, para negociar salário, em que salário, aumento de efetivo, se o seu aumento é efetivo, a cada vez que você aumenta esse efetivo, você tem mais dificuldade na negociação salarial. É verdade. Né? E se todo esse efetivo fosse aproveitado na atividade fim, talvez tivéssemos aumentos mais consideráveis, né? Nós tivéssemos assim, vamos exaurir a capacidade da atividade fim desses policiais civis, para depois pensar em concurso, e isso, infelizmente, não é dimensionado pelo serviço público. Ocorre isso na Polícia Civil, ocorre isso na Polícia Militar e no serviço público, né? Há muito desvio de função. E quando se tem um movimento desse para reivindicar aumento salarial para um quadro cada vez mais crescente, mas que isso você não tem uma ideia de quem realmente é policial e de quem é um burocrata policial. Exatamente, né? Muito bem. E lembrando, o que vocês teriam a dizer, então, por exemplo, com esse momento em que eles fizeram e conseguiram chamar a atenção de toda a sociedade, travar, inclusive, a economia do Estado, de uma forma geral, e fazer com que houvesse mais celeridade, digamos assim, nas negociações para que eles acabassem desocupando a entrada e saída do Porto de Maceió. Aquilo é legal, eles têm direito a isso, é apenas uma intransigência, uma maneira de chamar a atenção, como a população faz de fechar uma rua, por exemplo, porque já não aguenta mais não ser ouvida pelos órgãos públicos, dos seus atendimentos, dos anseios, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que é que vocês acham em relação àquela atitude de dominar ali a entrada e saída do Porto de Maceió? Os grevistas, né, e no caso a greve se aplica ao serviço público, os grevistas têm alguns direitos. Pode usar meios pacíficos, por exemplo, a convencer outros policiais, nesse caso, a aderirem à greve também.
Isso é o primeiro ponto. Eles podem fazer algumas medidas para arrecadar dinheiro, porque greve tem custos, né? Tem pessoas que ficam lá esperando na porta, tem alimentação, tem água. Então, a arrecadação e os meios lícitos para que você possa convencer alguém a aderir à greve é algo perfeitamente comum e normal. Só que, ao lado dos direitos, também existem alguns deveres e algumas proibições. Uma das proibições, que eu até ressaltei aqui, seria você, na greve, não violar o direito de outra pessoa. E acrescido a esse dever, a esse impedimento, que ele é vedado o acesso, impedir o acesso a trabalhadores que queiram entrar em alguma fábrica, alguma repartição. Ou seja, você não pode, a pretexto de aderir a uma greve, de mostrar uma reivindicação, com a reivindicação justa, uma pauta justa, a pauta deles, de você vir a impedir que pessoas ingressem em seu trabalho. Não só porque quando você faz isso, você prejudica algumas outras categorias, como também você passa uma mensagem, muitas vezes, de uma desordem. Porque não há relação entre a pauta do policial e você fechar o porto de Maceió. Então, nesse caso, existem alguns impedimentos. Vai chegar ao ponto de que, se você, a pretexto de reivindicar por algo justo, pela greve, você vai começar a fechar as ruas. Por exemplo, se os advogados, que é uma categoria pertence à iniciativa privada, mas se os servidores do Ministério Público querem reivindicar contra aquele órgão, eles vão fechar, por exemplo, uma pista, fechar a Fernandes Lima. Não há relação entre o direito de vir de outra pessoa ou fechar uma fábrica específica pela sua reivindicação. Por mais que isso chame a atenção, isso é importante, mas há limites que a lei pode estabelecer, sobretudo para quem é servidor público e que tem que seguir a própria lei. Então, nesse caso, eu entendo que houve um certo... ultrapassou um pouco os limites. Mas chamou a atenção, a pauta deles é justa, né? Existem alguns pontos que podem ser corrigidos, mas sempre se parte do pressuposto que sempre quando a pessoa está em greve, você ultrapassa um pouco aquilo que você quer pedir. Porque quando você ultrapassa um pouco, você consegue fazer um melhor acordo para que a pauta que você tenha, ela seja de forma mais satisfatória, negociada e aceita pelo poder público. Muito bem. Doutor Flávio, agora em 100%, eles saíram do Porto acreditando numa proposta dada pelo governador de R$ 3.600 seria o salário inicial, e por conta do recuo, me parece, do governo, por conta do financeiro, eles deram primeiro esse apoio para que eles acabassem saindo do Porto, os policiais atenderam o pedido, saíram da entrada e saída do Porto, deixando o Porto livre, foram acampar agora em frente ao Palácio do Governo, Floriano Peixoto, aquele palácio ali, enfim, para poder pressionar o governo, e por conta do recuo do governo no que foi acordado anteriormente para que eles deixassem o Porto, eles agora só aceitam se for a partir de 5 mil, e do início de 5.300, 5.800 a data base ali, né, o valor base ali. O senhor acha, por exemplo, que os policiais vão conseguir esse pleito, né, num momento de crise como esse? Esse é que é o grande problema que está nas mãos do governador, né? E ele que tem os números, ele e o secretário da Fazenda. Você está numa data que é para definir aumento de todo o funcionalismo público. Aí, se você dá um percentual fora dessa regra, né, desarruma tudo, percentual, né? Desarruma. É uma coisa muito difícil, e principalmente pelo que o país vive hoje, né? O país hoje vive num momento de incerteza, né? Como bem acompanhamos aí no noticiário, são 11 estados já com dificuldades para pagar a folha do funcionário. Rio de Janeiro, um caos. O governo deliberadamente não vou pagar os aposentados. Você imagina que aqui... Tem gente parcelando o pagamento de salário em 9 parcelas em alguns... Parece que Porto Alegre, se não me falha a memória. O Rio Grande do Sul já está parcelando. Outros atrasando. O Rio Grande do Sul foi o primeiro. Exato. Agora, de dizer, eu muito não pago o aposentado, nós, né? Muito mais rico, né? Eu não pago os aposentados, foi o Rio de Janeiro. Eu vi até uma discussão hoje, estava tendo no site do Gazeta Web, dizendo que havia feito uma proposta de aumento, seria realizada em 4 parcelas. E aí parece que o governador, numa segunda reunião, falou que aquela proposta que ele havia feito, que era o pagamento em 4 parcelas, seria inviável do ponto de vista orçamentário, ou seja, ele mesmo disse aquilo que ele havia falado anteriormente. Isso. Aí gerou aí uma revolta pela categoria, Exatamente. De forma que a greve com uma proporção de 100%. Isso. Sobre esse percentual, isso até... E é isso que a gente queria, era isso que eu queria tocar nesse assunto, justamente sobre isso. Se a lei diz
que no mínimo tem que se deixar como ficou aí os 25 ou 30 ou 5, sei lá, enfim, que precisa regulamentar, enfim e tal. 100%. Todas as centrais de flagrantes estão... Hoje eu recebi várias ligações de pessoas que o taxista foi assaltado, outro e tal, não estão conseguindo fazer os boletins de ocorrência nem os termos circunstanciados de ocorrência. Inclusive, alguns delegados nos seus plantões estão fazendo alguns às vezes, tá? Mas não dá para ele fazer a todos, conseguir atender a todos, porque o plantão é muito complicado. E aí deixando a população numa situação complicada. Isso não é prejudicial, já que a justiça determina um mínimo de funcionamento para que a população não seja mais prejudicada do que já está? As notícias que eu vi foi que o Tribunal de Justiça de Alagoas decretou que a greve seria ilegal. Em duas situações, uma multa de 5 mil na primeira, depois estabeleceu mais 10 na segunda, depois pediu a retirada urgente do porto, mas nenhuma delas foram cumpridas. Não é? A do porto, se não me engano, foi cumprida. Não foi, eles pelo acordo, né? Mas não pela força, porque poderia ser utilizada a força, já que é uma base federal onde o Exército poderia entrar em confronto, inclusive com a Polícia Civil. Eu vi uma preocupação desesperada de uma pessoa que... desesperada com a possibilidade de faltar oxigênio nos hospitais. Exatamente, porque os caminhões não podiam faltar reabastecer. Combustível também. Combustível já estava faltando. Já começou a faltar em postos, é verdade. Os grandes frotistas já estavam comprando de Pernambuco. Exatamente. Acrescentando mais custos, né, à operação. Alguns postos aumentaram, inclusive. Então, são coisas que precisam ser avaliadas, porque se você quer um aumento do salarial, significa que a economia do Estado suporte esse aumento salarial. E você enfraquece, né? Porque se a gente entende os dois lados, houve uma maneira, eu acho que foi uma maneira, pelo menos foi inteligente nesse sentido, de fechar praticamente a boca do Estado, né? Quer dizer, você não entra, não sai nada, fica ali, e o desespero que ficou a economia. A estratégia de chamar a atenção para o movimento. De chamar a atenção, eles conseguiram, chamou. Mas aí deixou com que a economia tivesse um retardo, né? Até que ela tome de novo a engrenagem normal. Eu sempre penso que a estratégia para chamar a atenção para uma greve, ela seja importante, mas deve estabelecer um certo limite. Por quê? Porque é interessante que você dê visibilidade ao pleito, às reivindicações, mas é importante que você chame para si a sociedade. Na hora que você toma alguma medida que pode ser radical e prejudicar os outros setores, você chama a atenção. Mas muito mais com a conotação negativa do que positiva. Exato. E isso então, eu conversei até com o Josimar, inclusive, em entrevista que ele concedeu. Pode ser um erro, pode ser uma equipe. Claro, na rádio eu perguntei se ele não teria medo que a população tivesse uma antipatia pela causa justa que eles estavam pleiteando, por conta de que os benefícios da população seriam bastante cerceados, como o combustível começou a faltar. Aí você começou a perceber as revoltas das pessoas no meio de comunicação, dizendo, poxa vida, quer cobrar, tudo bem, vai para a porta do governo, vai para dar lugar, o que tem a ver o posto de gasolina, agora não pode entrar no porto de Maceió, eu estou aqui há 6 postos que eu rodo e não consigo. Aí começaram a criar umas antipatias da própria população, porque começou a atingir aquela população, as pessoas que nada tem a ver com as reivindicações que são justas dos policiais civis. Eu lembro que eu passo muito próximo ao porto, né, que eu dou aula na faculdade que fica ali próximo, e tinha grandes filas de caminhoneiros, entendeu? Tinha mercadorias que eram para ser entregues, algumas que passaram da validade, enfim. Né, mercadorias a serem recebidas também, com validade estabelecida. Quer dizer, é um prejuízo muito grande para o Estado, um prejuízo muito grande das pessoas, aos empresários, em um momento de crise extrema. Por isso que eu acho muito importante que haja visibilidade, reivindicações, se chamar a atenção da imprensa para um fato desse, qualquer pauta jornalística quer cobrir um acontecimento desse, mas de forma positiva. Sempre com radicalismo, sempre com excesso, eu acho que a mensagem que se passa é muito mais de um pleito injusto do que justo. A pauta deles é extremamente justa, salutar, é importante para a polícia, é importante para o serviço público. Mas a forma como você mostra essa pauta é muito importante. Muito bem. Doutor Flávio, concluir rapidamente, eu vou para o intervalo, mas tudo bem. No próximo bloco, vocês vão debater entre si também sobre a questão do aceno de greve, de uma paralisação de advertência que acontecerá hoje, sexta-feira, já de hoje, de sábado e domingo, que vai causar também uma grande confusão no sistema penitenciário, que é a cruzada de braços dos nossos queridos agentes penitenciários. E aí sim vai se criar um problema. É legítimo também esse momento de greve para os agentes penitenciários? Daqui a pouquinho vocês vão falar sobre isso e vão debater entre si após o intervalo. A gente volta já.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. As mudanças em Alagoas já estão aparecendo. O governo do estado está trabalhando sério e em ritmo acelerado. Porque Alagoas tem pressa para mudar. Preparando os alunos para ter uma profissão, com 14 novas escolas em tempo integral e 31 ginásios poliesportivos em construção. 70 escolas em reforma. Com uma nova saúde focada no bem-estar da população, como a nova Santa Mônica e as UPAs de Maceió e Maragogi, recém-inauguradas. Com a nova segurança, que promoveu a maior redução da violência no país, Maceió deixou de ser a capital mais violenta do Brasil. Com mais obras, como a duplicação da L-101 Norte, a cooperativa Pindorama Bolivar e a recuperação do trecho entre Arapiraca e São Sebastião. Essa é a nova atitude. Por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Pois é, estamos de volta com mais um Segurança em Foco, hoje, sexta-feira,
dia 6 de maio de 2016, são 10 horas e 15 minutos. Bom, nós deixamos para que a discussão entre os nossos convidados fosse agora sobre a questão da greve de advertência de apenas 72 horas, que durará o final de semana, inteiro sábado e domingo, justamente nas datas, né, e nos dias onde acontece uma grande, né, procura para visitas, inclusive, dos parentes, né, que parentes trabalham, que no final de semana acaba indo fazer a visitação aos seus entes queridos que estão lá cumprindo pena. E aí, o que irá acontecer? Geralmente há manifestações, fechamentos de rodovias e muito mais, e as pressões grandes, tanto de dentro dos presos, que acabam deixando de receber essas visitas, não é? Como também dos próprios parentes, que acabam também deixando de visitar os seus companheiros e companheiras lá de dentro. Enfim, doutor Flávio Saraiva, o que dizer então dessa paralisação de 72 horas, feitas justamente beirando já o final de semana? Parece uma coisa já intencional para poder criar mesmo esses conflitos, digamos assim, e através disso chamar a atenção para os pleitos que estão sendo pedidos aqui da categoria? Na realidade, chamar a atenção chama mesmo, né? Tanto que já posições do juiz da execução penal, doutor Braga Neto, a preocupação dele sobre isso. Porque eu já comandei delegacias e que custodiava cerca de 60 presos, e isso é um dia significante, Dia das Mães, Natal, enfim, essas festas, datas, né, mais comemorativas, né? Dia dos Pais. Então, se você programa um movimento desse, justamente nessa data, em Dia das Mães, que é muito mais significativo, né? A revolta é a resposta natural. Agora, como o Estado vai administrar essa inquietação nos presídios, porque não vai ser, como você bem disse, não é só no presídio. As mães, os parentes dos presidiários vão fechar as rodovias. Isso já não precisa ser nenhum futurologista para saber, né? Saber disso, né? Então, prejudica quem se destina ao aeroporto, prejudica, enfim, a comunidade toda, né, por uma atitude dessa. Então, um movimento desse que pretende ter a simpatia, o apoio da comunidade, certamente esse apoio será prejudicado. E há pouco falávamos do Sindipol. O Sindipol, em gestões passadas, tinha essa estratégia ou tática. Antes do Carnaval, vamos decretar uma greve, antes das eleições, antes da Semana Santa, antes de algum evento grande, se decretar estado de greve ou greve. Então, isso foi uma coisa revista pelo Sindipol, né, e que há tempo já saiu disso. Então, é necessário que as pessoas negociem a exaustão para que não ocorra uma medida como essa, impedir a visita num dia tão significativo. É verdade. E assim, o preso poderia ver na segunda, terça, mas é o Dia das Mães, é significativo para quem está em liberdade, data, né? Muito mais para quem está preso. Exatamente. As greves, elas acontecem de acordo, claro, que com o juízo de conveniência, a oportunidade dos grevistas, do sindicato, mas a gente tem que ampliar um pouco esses dois fatores e colocar também um juízo de responsabilidade. Quando você faz uma greve num momento de fim de semana, você chama a atenção de uma forma muito mais negativa do que positiva. Porque você trabalha com pessoas que estão presas, são segregadas, são pessoas que são praticamente são mortos-vivos que vivem lá nos presídios. Quando você vai preso, você não leva não é só você que carrega essa carga negativa. Você leva a sua família consigo, você leva a sua mãe, leva o seu pai, leva o seu irmão, a sua esposa, os seus filhos. Há situações, por exemplo, que a gente até quando vai no habeas corpus sustentar, a gente sempre fala isso, que há pessoas do seguinte, que são presas, e alguns porque praticaram fatos reprováveis, mas que deixam seus filhos de 2 anos em casa. Aí sai de casa, o filho pergunta, cadê o papai? Não, ele viajou, foi trabalhar e assim por diante. Então, quando você cesseia o direito de você minimizar o sofrimento, não só de quem está preso, mas da sua família, o abalo que você pode causar é muito grande. Então, o campo de abrangência de uma greve, de uma paralisação, deve também estar
inserida o campo também da responsabilidade. O radicalismo nunca vai levar a nada, porque um gestor, um secretário, um governador, etc., ele ouve a população. Nesse caso de paralisação dos agentes penitenciários, feita no fim de semana, no Dia das Mães, ele vai ouvir elogios, ele vai ver com simpatia a pauta feita pelo sindicato, ou vai ver com antipatia? Então, isso deve ser observado pelo movimento grevista. Lá existem várias pessoas com perfis diferentes, assim como acontece em qualquer ramo, aquele que é um pouco mais agressivo, aquele que é um pouco mais comedido, aquele que está agressivo e comedido ao mesmo tempo, né? Aquele mais moderado. E é interessante que se pense um pouco nisso. Se pense no pleito, que é o fim, mas se pense nos meios para alcançar aquele fim. Jamais um fim de alcançar o meio, ele pode o fim que é alcançar o pleito desejado, ele pode justificar um fim que seja excessivo. Por quê? Porque você traz uma conotação negativa, de forma que o pleito fica muito mais complicado. Mas então os agentes penitenciários teriam legalidade para se fazer então essa manifestação? A mesma regra se aplica aí nesse caso. Como há serviço público, 30% dos serviços devem ser mantidos. Mesmo também sendo um serviço essencial, né? As visitas estariam não cesseadas, mas sim reduzidas um pouco. Significa que o tempo de espera vai ser maior, a visita vai ficar um pouco mais prejudicada, ou seja, o prejuízo vai acontecer, mas minimizado e não cesseado. Nesse caso, sem manter 30%, vai se qualificar com uma paralisação ilegal e certamente os pleitos que os agentes vão querer satisfazer ou concretizar amanhã vão estar totalmente prejudicados. É uma coisa terrível. E eles começaram essa ideia da greve, também além das reivindicações que pedem aí, um piso salarial da categoria em torno de R$4.000, extensão também de adicional de periculosidade, enfim, outras coisas mais, que são justas, mas a partir do momento que o Tribunal de Justiça deu a liberação para que os contratados utilizassem armas. E aí os efetivos não aceitam isso. O que o senhor tem a dizer, doutor Flávio, o senhor que, como delegado, eu acho que os dois têm a mesma função, se são contratados ou não, essa é a minha opinião. Se são contratados ou não, os dois estão nos mesmos riscos, que tanto seja ele efetivo ou seja ele contratado. E aí por isso que o Tribunal de Justiça entendeu que eles também poderiam ter armas para se defender e também tentar evitar possíveis conflitos ou fugas. Tem que ver o aspecto legal desse porte de arma, né? Me parece que do serviço prestado, né? Se é dentro do complexo, mas isso também tem a discussão, né? Tem a discussão. Você, policial, agente penitenciário, você treinou para ter esse direito de portar, e a própria condição funcional. O serviço prestado, que é um problema do sistema penitenciário há muito tempo, né? Tenta se regulamentar. Em 2002 foi feito um processo seletivo, simplificado para a contratação emergencial dessas pessoas e estão lá, 2002 já estavam lá, 14 anos, fora, tem mais de 20 anos, né, essa situação lá. É difícil, eu conheço prestadores de serviço do sistema penitenciário extremamente habilitados, extremamente bem formados na área operacional, com especialistas em técnica de imobilização policial, em contenção de rebelião, são extremamente treinados. Eu não digo que isso é a norma geral, não, sim, mas claro. Tem um percentual muito bem formado lá. Tem condições de usar arma? Ele tem habilidade para isso? Tem. Agora, tem a fundamentação legal para usar? É uma discussão. Até porque não pode ter uma lei estadual que autorize isso, né? O ideal para a questão das penitenciárias é que fossem todos aqueles que trabalhassem lá fossem agentes penitenciários. Né? Claro. E aí sim, passam no concurso público, tem conhecimentos técnicos, fez o curso, tem um curso de formação, tem manuseio com a arma, de forma que ele estava habilitado a trabalhar naquela função em penitenciário. Mas eu parto do seguinte pressuposto: se por acaso existe a contratação de agentes penitenciários que não foram aprovados em concurso público e vão ocupar a mesma função do agente que é concursado, se a função é a mesma, as condições também devem ser as mesmas. Então, fica meio contraditório você estabelecer que alguém trabalha com agente penitenciário sem arma de fogo, cujo concursado que ocupa a mesma função que você tem arma de fogo. Então, eu creio que essa condição que a lei estabelece por registro, e aí a gente tem que averiguar essa informação, deve ter sido satisfeita.
porque é uma decisão feita pelo juiz Braga Neto, que trabalha diretamente com a execução penal. A autoridade da execução penal é o juiz da execução penal. Decisão essa que foi confirmada pelo desembargador Sebastião Costa Filho recentemente. Então, são 150 novos agentes que vão trabalhar no sistema prisional, para um caos que existe, para muitas visitas que o advogado faz ao cliente não consegue, cuja a justificativa é o efetivo, que é pequeno. Então, isso conseguiria suprir de forma emergencial. Claro, emergencialmente é indispensável que isso aconteça, mas que se busque futuramente viabilizar um concurso público para que só ingresse, na penitenciária o agente que tenha sido aprovado em concurso público com conhecimentos técnicos e tenha ultrapassado as fases do certame e com conhecimentos práticos para ocupar aquela função. Muito bem, vocês percebam que não só que é privilégio de Alagoas ou de Maceió, enfim, os serviços prestados têm crescido bastante aí, a terceirização, já para se evitar terceirizar a responsabilidade também, né? Tanto tributária como também a responsabilidade de qualquer problema. Bom, aquela empresa que é responsável, não é o Estado, não é o município, e às vezes isso às vezes um tiro no próprio pé. Né? E talvez seja por isso que esteja havendo muitas quebras de braço em muitas categorias. Essa terceirização, muito se fala em concurso público porque se tem o limite prudencial em que os estados e municípios estão, né, naquela lei de responsabilidade fiscal, e para tentar burlar isso e não deixar que os serviços não sejam atendidos à população, servidos à população, se faz a terceirização. O OS, né? As OS, as organizações sociais, as ONGs, enfim, que eram antes, né? As OCIPs, né, como tinham, enfim. As PPPs. As PPPs, pois é, as parcerias públicos-privadas, para poder justamente tentar sair um pouco dessa burocracia e desses limites que foram impostos para se ter um Estado para o mínimo. Executivo. Mínimo, exatamente. Né? Os agentes penitenciários são essenciais? São essenciais. Claro, sim, né? lógico. Agora, tem funções dentro desse sistema que podem ser ocupadas por servidores terceirizados. Como nós citamos na Polícia Civil, policiais extremamente treinados que poderiam estar em atividades, né, e estão acabando servindo café, abrindo portas e na recepção e tudo mais. Né? Então aí seriam os terceirizados entrariam com muita propriedade, não é isso? O funcionamento, a urgência do funcionamento das UPAs, né, demandou a contratação de um OS. De OS. Exatamente. As penitenciárias aqui em Alagoas, em sua maioria, tirando o Presídio do Agreste, ela é administrada de forma exclusiva pelo serviço público. A função do agente penitenciário e trabalhar no cárcere, naquele momento, é uma função exclusiva de agente penitenciário. Se o Estado realizar a contratação de agentes penitenciários contratados, primeira coisa, ele tem necessidade. Segundo, ele tem orçamento para isso. Então, por que não fazer concurso público? Isso também está observando da ótica do agente penitenciário que é concursado. Por que não faz concurso público? Não é tão fácil? Você organiza, claro, emergencialmente são os contratados, mas já viabiliza o concurso público, porque se há contratados é porque existem vagas e há dotação orçamentária para isso. Então, isso pode causar uma revolta, inclusive um enfraquecimento. Você levantar essa questão, essa lebre, eu inclusive já discuti sobre isso também. Porém, um funcionário de serviços prestados é apenas aquele valor. Quando você traz ele para servidor público efetivo, ele passa a ser 2,5 valores. Então, é como se você estivesse contratando 100, são 200, 1.000, 2.000, em termos tributários, né, de direitos, enfim, tudo mais. É por isso, e além disso, ele se esbarra na lei de responsabilidade fiscal. O Estado só pode, o senhor sabe disso, eu sou apenas reforçando para que o telespectador possa entender. Ele só pode atingir aquela meta de até 70%, enfim, ou 65%. Tem uns que são 69,9%, no limite prudencial. E eles acabam sendo obrigados a terceirizar para tentar conseguir manter o serviço com qualidade, tentando, e não ultrapassar o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. O ideal é que terceirizado ele foi somente para atividades importantes, mas não atividade fim. Por exemplo, e uma comparação, a delegacia de polícia civil, de polícia federal, ele possui agentes de polícia, para atividade fim da polícia, delegados de polícia, peritos, investigadores e assim por diante. Mas há também o pessoal da limpeza. Entendi. Então, o pessoal da limpeza é que deve ser o terceirizado. É o que tem acontecido. E não para atividade fim. Então, a revolta dos agentes, ela tem um fundamento lógico para isso, é importante. Porque você, na hora que você contrata outras pessoas, você pode enfraquecer os agentes penitenciários. Claro. Mas o que você deve entender é o seguinte, que o momento hoje é delicado. O momento hoje é extremo, de forma que é indispensável a sua contratação. Você contrata os agentes de forma temporária,
viabiliza o concurso público de forma, em um prazo razoável, para que assim você observe os dois interesses. O interesse do serviço público, para ter um atendimento mais rápido, e dos agentes penitenciários que são concursados, cujo pleito é legítimo. E extraoficial ainda existe uma outra situação que o Brasil inteiro vive, que todos nós sentimos na pele, às vezes a maneira como o servidor, após ser efetivado de servidor público, o atendimento passa a ser péssimo, porque ele já se sente contemplado, blindado, ele acha que nada vai mexer com ele. Estabilidade total, por isso que a Caixa Econômica acabou com isso, o Banco do Brasil tentaram acabar um pouco mais com isso, porque havia aquele status fantástico e o atendimento começou a cair ferrenhamente. O atendimento era péssimo com os clientes. O que acontece? Quando se começou a terceirizar e fazer contratos temporários e viram que essas pessoas, para mostrar serviço, atendiam muito melhor, acabou criando um problema seríssimo para os efetivos de, poxa vida, nós estamos atrasados, nós estamos sendo tratados como se fossem barris. Então, também tem essa política de fazer com que o efetivo sinta-se na obrigação que esse era um direito que todo servidor, que o nome já diz, é servidor público. Ele tem que servir o público, mas ele acha que não, que aquele ali é tranquilo. O compromisso acaba na posse. Isso, exatamente. Aí você vê o cara vendendo, você chega, não vou citar aqui os nomes, mas eu fui a um certo órgão aí, enfim, não vou citar porque ainda estou olhando com detalhes. E eu fiz questão de chamar a servidora e explicar para ela. Eu fui pedir uma atenção de uma coisa para resolver, e ela estava vendendo produtos de esmalte, Avon e tal, uns produtos, enfim, nada contra, acho que é ótimo. Mas eu falei, olá, boa tarde, é só um minuto, entendeu? Então ela começou a vender como se, por exemplo, o serviço público fosse o bico e aquilo que ela está vendendo fosse o emprego. Ela inverteu os valores. Né? Enquanto isso, não foi porque fui eu, não, porque tinha que estava no momento mais 4 pessoas, idosos, inclusive senhorinhas. E aí foi quando eu disse, gente, depois da senhora fecha negócio aí, vamos atender a turma aqui primeiro? Tem gente mais velha do que eu até espero. Eu posso até comprar o seu produto, mas atenda aqui. Aí foi quando ela tomou, eu chamei no cantinho e falei, não faça não, é ruim. Se alguém fotografa aqui, você pode responder a um inquérito administrativo, deixando de atender as pessoas. A senhora é servidora pública. Mas eu vi que ela não achou muito bom, não gostou. Não. A estabilidade do servidor público é importante, né? Para mostrar que você foi aprovado no concurso público e não vai ter um risco de perder aquela função específica. Mas, claro, deve existir, e de fato existe, a avaliação periódica de desempenho. Ou seja, regularmente vai ser observado se ele chega no horário, se ele atende bem ao jurisdicionado, à população em geral, porque o princípio do serviço público ele tem a mesma eficiência do serviço privado, que é o chamado princípio da cortesia. Se o serviço privado atende muito bem, o serviço público atende muito mal, tem algum problema. Ou é a lei, ou é o próprio órgão que passa um ensinamento ruim ao servidor público, ou o próprio servidor público que não presta, ele deve ser afastado. É aquilo que eu digo sempre, se você não está satisfeito com aquela função sua, está ganhando pouco, está triste e tal, peça para sair. Tem um monte de gente desempregada, louca, apta para atender bem as pessoas, mas não maltrate ao servidor que vai lá, as pessoas que vão lá, porque na verdade você está descontando suas frustrações justamente em quem não tem culpa nenhuma. Por isso que é melhor, seria ótimo, né, que se passe uma mensagem diferente, é que existissem mais demissões, né, no serviço público, para o servidor público começar a prestar atenção e dizer assim, opa, que não se encaixa aquele perfil. Meu emprego é muito importante, eu preciso. Né? E esses critérios também definidos na lei do servidor. Ótimo. Que é o estágio probatório, não é? Para que eles possam poder as avaliações periódicas. Isso era importantíssimo, ter notas como escola, para que ele começasse a se sentir avaliado e começasse a respeitar. Não são todos, viu, gente? Estou falando alguns, claro, como todo local tem as suas maçãs podres, que precisam ser retiradas do caixote para não comprometer a todas as boas maçãs. Muito bem. Bom, encerramos o programa por hoje. Muito obrigado, doutor Leonardo de Moraes, pelas suas informações. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Wilson. Obrigado, doutor Flávio. Queria só mandar os parabéns ao nosso presidente da Acrimal, que é o doutor Tiago Pinheiro, que faz hoje os seus 45 anos de idade. 45? Está novo, está ótimo, né? Muito bem. Está na garantia. Está na garantia ainda, né? Parabéns, um abraço para Tiago. ele. Parabéns, Tiago. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, suas informações também. Agradeço a oportunidade de voltar ao programa, né, e discutir uma coisa tão séria, né? Importantíssima. É um tema bastante interessante que não se acaba aqui, né? Mas que a gente ainda precisa avaliar. Até evoluir mais um porque pouco. Eu acho que esses movimentos continuam ainda essa semana. Então teremos mais novidades, né?
Muito bem. Um abraço a todos, bom dia. Abraço a todos, bom dia. Aproveitando, desejando feliz Dia das Mães para as mamães, quem tem as mamães ainda, ou as esposas que são mamães. A você de casa também, um feliz Dia das Mães para todas vocês, enfim. Obrigado aí pelo carinho da audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 9h30, aqui na sua TV Mar Canal 25, na NET das organizações Arnaldo de Melo, sempre debatendo temas importantes para todos, um tema bastante polêmico ou não, e para que todos vocês possam participar junto conosco no Segurança em Foco. Até lá.